Vimos recentemente que o presidente brasileiro visitou a China, onde fez um discurso infeliz que gerou muita polêmica. Esse discurso repercutiu em vários países que alegaram que não há neutralidade do Brasil referente à guerra na Ucrânia. Essa visita ocorreu em função do Banco BRICS, e esse vídeo é para que você entenda o Banco BRICS. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você é muito bem-vindo ao canal Casos e Alguns Fatos. Antes de prosseguirmos, já vai deixando aqui o seu like. Se até o final do vídeo você não gostar, você pode retirar o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, já aproveite para se inscrever. Sua inscrição será de grande ajuda a este canal. O New Develop Bank, também conhecido como Banco BRICS, foi criado em 2015 com o intuito de ser uma fonte de financiamento para os países integrantes que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A sigla BRICS é composta pelas iniciais dos países participantes e o S no final representa em inglês África do Sul, que seria South Africa. Mas o BRICS foi formulado em 2001 pelo chefe economista da Goldman Sachs, Jim O'Neill. A sigla BRICS foi adotada em 2011 com a inclusão da África do Sul por decisão da terceira cúpula. Segundo o site ipea.gov.br, entre 2003 e 2007, o crescimento dos quatro países representou 65% da expansão do PIB mundial. Em paridade do poder de compra do PIB dos BRICS, já supera hoje o dos Estados Unidos ou da União Europeia. Para dar uma ideia do ritmo de crescimento desses países, em 2003 os BRICS respondiam 9% do PIB mundial e em 2009 esse valor aumentou para 14%. Para o capital inicial, os países participantes contribuíram com 10 bilhões de dólares cada. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os ganhos econômicos de sua participação no NDB advêm de financiamento de obras de infraestrutura do país e da participação de empresas brasileiras em processos de licitação de obras nos países membros financiados com recursos do banco. Ainda segundo esse site, como agrupamento, o BRICS tem um caráter informal. Não tem documento constitutivo, não funciona como um secretariado fixo, nem tem fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades. No Brasil, os BRICS foram usados para ajudar no pagamento do auxílio emergencial, que é aquele auxílio que foi liberado pelo governo federal durante a época da pandemia. Em última análise, o que sustenta o mecanismo é a vontade política de seus membros. Ainda assim, o BRICS tem um grau de institucionalização que vai definindo à medida que os 5 países intensificam sua interação. Os países participantes do BRICS são considerados emergentes. E o que são países emergentes? Segundo o Wikipedia, país em desenvolvimento ou país emergente são termos geralmente usados para descrever um país que possui um padrão de vida entre baixo e médio, uma base industrial em desenvolvimento e um índice de desenvolvimento humano variando entre médio e elevado. Os presidentes dos bancos centrais se reúnem com frequência e entre os assuntos discutidos estão a agricultura, segurança alimentar e energia. Já realizaram-se demais eventos buscando a aproximação entre acadêmicos, empresários e representantes de cooperativas. Foram ainda assinados acordos entre bancos de desenvolvimento. Os institutos estatísticos também se encontraram em preparação para a segunda e a terceira cúpula e publicaram uma coletânea de dados. Versões atualizadas da coletânea foram lançadas por ocasião da cúpula de Sania e da cúpula de Nova Delhi. A presidência é rotativa, indicada pelos governantes dos países integrantes periodicamente. Quando um país indica um presidente, os outros indicam os vices. São ao todo 4 vice-presidentes. O presidente anterior era também brasileiro. Trata-se de Marcos Trojo, um diplomata indicado pelo presidente na época Jair Bolsonaro em 2020. Atualmente, a presidente é Dilma Rousseff, que assumirá a presidência do BRICS até junho de 2025. Ela foi indicada pelo governo Lula.
Logo ela, aquela que sofreu impeachment por tratar o dinheiro público como se fosse dela, gastando descontroladamente, o que levou o país à pior crise empregatícia e ao final de seu governo, segundo o site economia.ol.br, a taxa de desemprego era de 38%. Segundo dados do IBGE, ao final do governo dela foram 98,6 milhões de brasileiros na fila de desemprego. Mas a justificativa dos BRICS para a nomeação é que quando era presidente do Brasil, Dilma priorizou o combate à pobreza, deu ênfase à ampliação de programas sociais criados nos mandatos de Lula entre 2003 e 2010. Aí eu te pergunto, uma pessoa que demonstrou ser financeiramente descontrolada tem capacidade para presidir um banco internacional? Bom, se eles estão dizendo que sim, bora estocar vento. A energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. A duvidosa capacidade administrativa da Dilma, no entanto, não foi o que gerou a polêmica que repercutiu na mídia internacional, e sim os discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua visita à China, Lula fez ataques à moeda americana e aos Estados Unidos com falas como: Como os BRICS não podem, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS. É difícil, porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda. Preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo. Com ataque ao dólar, Lula defendia a criação de uma moeda para o uso do BRICS. No entanto, isso foi visto como uma afronta aos Estados Unidos e a situação ficou ainda pior ao comentar sobre a guerra na Ucrânia. O Brasil prega neutralidade à guerra e em outro momento se declarou favorável à defesa da Ucrânia ao seu território. Mas esse discurso levou a outra interpretação. Os noticiários internacionais publicaram críticas ao governo brasileiro por sair de cima do muro pendendo para o lado da Rússia. O governo americano respondeu que está apenas ajudando a Ucrânia em seu direito de defesa. Mas seria Lula um aliado da Rússia? Por qual motivo ele fez esses comentários? Lula não declarou de fato apoio à Rússia. Após a polêmica, declarou que sua preferência é pelo fim da guerra. E por que ele fez as declarações pró-Rússia? Quem se lembra dos governos anteriores do Lula sabe que ele fala demais. São declarações ditas sem pensar que parece até mesmo que ele improvisa seus discursos na hora. Em seu mandato anterior, ao inaugurar uma unidade de pronto atendimento, Lula fez um discurso exagerado no qual disse: até dava vontade de ficar doente só para ser atendido pelo SUS. Mas acabou virando meme e ao passar mal ir direto para um hospital particular e muito caro. Lula é como um vendedor que diz qualquer coisa para vender um produto. É como aquele vendedor de um carro usado que faz a maior propaganda favorável ao carro só para poder vender. Você acredita na propaganda, compra o carro e descobre que tem muitos problemas. E você percebe que comprou um péssimo carro porque acreditou na propaganda exagerada do vendedor. O brasileiro agora tem que ficar torcendo para Lula não fazer um discurso improvisado toda vez que faz uma viagem internacional, pois ele é como aquele jogador Davidson, que não pode conceder uma entrevista ou acaba falando alguma besteira.
A Rússia viu com bons olhos o discurso de Lula e pediram que todos que tenham o mesmo posicionamento sejam ouvidos. A Rússia faz parte do BRICS, mas estaria o BRICS sustentando a Rússia nesse momento de restrições a ela? O site bbc.com publicou em uma matéria em 4 de março de 2022 que os empréstimos pelo BRICS à Rússia foram suspensos em função do ataque à Ucrânia. Em uma matéria publicada no dia 14 de abril de 2023, o BBC relata a resistência do Brasil à expansão do BRICS e um diplomata justificou que a resistência é em função da discordância à hegemonia americana e incluir mais países no BRICS contraria esse posicionamento e com isso o Brasil perderia seu poder de influência nele. Agora vamos torcer para que todo esse empenho do governo brasileiro com o BRICS não deixe de lado os interesses públicos. Como disse o governo americano, os brasileiros estão preocupados com a comida na mesa. Que o governo brasileiro não se esqueça que precisamos de mais empregos e infraestrutura. Que o Banco BRICS não se torne o foco do seu governo e que uma pessoa doente não tenha que passar horas agonizando enquanto aguarda o atendimento em um hospital. Que o pobre possa ter educação de qualidade assim como o rico. E que grandes produtores agropecuários não tenham regalias que esmaguem pequenos produtores e todos recebam o mesmo tratamento, que a Amazônia não seja dada a fazendeiros e garimpeiros e que os índios não sejam expulsos de suas terras. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Caso realmente tenham gostado, cliquem aqui no gostei, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e toquem no sininho para serem notificados todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!